Na sociedade moderna, os conceitos de família têm mudado com o passar dos anos. A convivência entre pais e filhos encontra um novo modelo, a paternidade socioafetiva. E quais seriam as implicações jurídicas nesse caso? É o que você vai ver no nosso quadro de hoje, Questão de Família. Falta de carinho, dedicação ou até mesmo uma fatalidade. São várias as situações que acabam afastando a criança dos pais biológicos, forçando-a a se integrar em uma nova família. Mesmo sendo informal, a adoção socioafetiva, que vem ganhando espaço nos últimos tempos, tira dos pais biológicos todas as responsabilidades, como a obrigação de dar uma boa educação ou zelar pela saúde e segurança do menor. E se, por um lado, não existem mais responsabilidades, não há como se exigir direitos. A partir do momento em que o pai biológico transfere o filho para outro em cuidar, ele tem ainda os direitos decorrentes do afeto, se ele quiser manter o vínculo com o filho. Apesar das boas intenções dos pais socioafetivos, é preciso que o casal procure a forma legal de adoção. Na Bahia, por exemplo, depois da morte do filho, a mãe biológica pediu aos pais socioafetivos indenização de quase R$200 mil e pensão de um salário mínimo até a data em que o menor completaria 65 anos de idade. De acordo com o processo, a criança morreu com um tiro disparado pelo irmão enquanto brincavam com uma arma de fogo. O Tribunal de Justiça da Bahia aceitou o pedido da mãe biológica, mas o Superior Tribunal de Justiça teve outro entendimento. Apesar da mãe ter se distanciado da criança, não há como afirmar que não tenha sofrido com a morte precoce do filho. Quanto aos pais socioafetivos, o STJ concluiu que o casal é, ao mesmo tempo, vítima e causador da tragédia. Por isso, reduziu de 100 salários mínimos para R$15 mil a indenização por danos morais em favor da mãe biológica. Além das implicações jurídicas, esta especialista lembra dos cuidados que esse tipo de adoção exige para evitar possíveis prejuízos psicológicos à criança. É importante que a criança saiba a origem dela, não necessariamente que ela conheça os pais biológicos, né? Porque nem sempre isso é possível. O mais importante de tudo, o essencial, é a criança saber a origem dela e a família lidar com isso de uma forma tranquila. A própria família tratar isso como uma coisa natural, né? Porque se a família coloca aquela criança como uma criança adotada e permite que outras pessoas tratem aquela criança de uma forma diferente, a criança vai se sentir diferente. Bem, o nosso convidado para tratar do tema é o advogado de família Flávio de Almeida Salles. Boa tarde. Boa tarde, Olívia. Bem, tem uma diferença, né, entre a adoção e a paternidade socioafetiva. Na realidade, a paternidade socioafetiva, ela está sendo uma construção muito recente que se faz especialmente através do Poder Judiciário. Quando em sala de aula a gente apresenta os tipos de filiação, você tem a filiação, ou parentesco, melhor falando, parentesco por consanguinidade, por sangue, e o filho consanguíneo. E depois você tem o filho pela adoção. Isto é quando uma família biológica transfere todos os direitos e deveres para uma família que está adotando. É como se você passasse uma borracha na família biológica. Essa família biológica, muitas vezes, já vi inclusive decisões de juiz proibindo que a mãe biológica telefonasse para a filha. Por quê? Porque ela está saindo de um ambiente biológico, está entrando num ambiente por adoção, e ali ela tem tudo, direito de sucessão, direito de alimento, ela tem que prestar alimento aos pais, ela pode receber herança, tudo isso. Enquanto que na família biológica isso tudo desaparece. Então, você não pode perturbar o novo ambiente da criança. E por isso, nesse caso que eu ia dizer, eu vi decisões de juiz proibindo que a mãe biológica telefonasse. Eu estou com saudades da minha filha, eu quero ver como é. Você está perturbando o novo ambiente. Não é o caso da paternidade socioafetiva, que é outra coisa. É outra coisa. E só para terminar a adoção, você desliga da família biológica, exceto para as exceções são apenas matrimoniais, quer dizer, eu apago a família biológica, mas continua o impedimento matrimonial. Eu não posso casar com a minha irmã biológica. Quer dizer, ela apagou, ela desapareceu, menos para o casamento. Entendeu? Agora, já a paternidade socioafetiva, ela surge, ela ganha dimensão a partir da Constituição Federal, que coloca como razão da família a afeição, o afeto.
a afetividade. E aí você tem, de repente, a partir daí, desse posicionamento, você tem que começar, então, a criar vínculos afetivos entre pessoas que não são pais biológicos, mas que têm uma criança no seu ambiente, na sua família. Tá? E essa construção surge pelos tribunais, ainda não está regulada em termos legais, mas hoje, por exemplo, o Tribunal do Rio Grande do Sul, ele já tem jurisprudência assentada, de que se você colocar numa balança a paternidade biológica e a paternidade socioafetiva, a socioafetiva deve prevalecer. Nós temos uma pergunta das ruas, vamos lá para a primeira pergunta. Olá, meu nome é Valdemira, sou estudante. Eu queria saber se os pais biológicos se arrependerem da adoção, eles podem ter os filhos de volta? Isso no caso da adoção, né? No caso da adoção. No princípio, não. Na realidade, é aquilo que eu disse, você passa uma borracha na família biológica. O importante na adoção é que você tira uma criança de uma família que tem parentesco pelo sangue e coloca numa outra família e que você vai inserir essa criança numa outra família e você tem que garantir a ela toda a tranquilidade, todo o carinho, todo o amor para que ela realmente se integre, se ela realmente tenha outra família. Então você não pode permitir que seja uma gangorra. Ah, fiquei com saudades, ah, me arrependi, ah, não posso. Não. Vai para outra família. Então, realmente, ela não pode, mesmo arrependida, ela não pode retornar o vínculo Não tem como biológico. voltar atrás, né? Outra pergunta. Meu nome é Betânia, eu sou servidora pública e eu gostaria de saber se no caso de uma adoção socioafetiva, o desejo da criança é levado em conta. No caso da adoção, são duas coisas distintas. Na realidade, na adoção, a partir de 12 anos, a vontade da criança ou a opinião da criança é levada em consideração. Então, na adoção. Da paternidade socioafetiva, nós temos que realmente, veja, é uma paternidade socioafetiva, ela está sendo construída a partir de uma relação já existente e que se prima, que se fundamenta na afetividade. Então, na realidade, você não pode, fica um pouco difícil você falar em paternidade socioafetiva se uma das partes não tem a afeição pela outra. Então, ela é uma conjugação de afeto. Então, dentro desse contexto, é que você passa a entender aquela definição que já tem sido, que já é uma definição que todos nós aceitamos, que pai não é quem faz, pai é quem cria. E essa criação, essa relação é que tem que ter afeto. Outra pergunta. Meu nome é Michele, eu sou assistente administrativa. Quem pode fazer uma adoção socioafetiva? A paternidade socioafetiva. Quem pode desenvolver pode ser o quê? O padrasto, o irmão? Não tem uma limitação. Na medida em que você não tem uma regra, não tem uma norma, não tem uma lei estabelecendo, a paternidade socioafetiva, ela é resultante de um relacionamento que já existe. Ele não é início de relacionamento. Quer dizer, eu não posso chegar hoje e falar, olha, ou desenvolver, vou te adotar, você vai ser meu filho socioafetivo. Por quê? Porque não sabe se existe essa relação. Nós conhecemos casos em que o casal era casado, quer dizer, o casal convivia maritalmente, viveram anos, tiveram filhos, tiveram 2 filhos, um deles durante 4 anos casado, o menino já com seus 3, 4 anos de idade, e separaram. Separaram e um dia, numa briga entre a mãe e o pai, entre a esposa e o ex-marido, a mulher disse, olha, o menininho não é seu filho, o menininho é filho do cicrano. Isso foi um choque para o pai. E de repente ele disse, não, eu amo meu filho. Ele pode ser filho que foi gerado por uma outra pessoa. Isso é um problema da mãe com a outra pessoa. Mas eu amo o meu filho. E eu estou desenvolvendo uma paternidade socioafetiva. Então veja que já era o fruto de uma relação de muitos anos. E que realmente você desenvolve. E a criança adora o pai socioafetivo. Ok, muito obrigada pela sua participação. Bem, a nossa dica de hoje é um seminário sobre divórcio. Confira.